Projeto Aula em Casa de Geografia, capítulo 7, as atividades econômicas e recursos naturais, parte 7. Página 342, 343. Bem, o primeiro tema é indústria, comércio e prestação de serviços. Então, nós vamos conhecer o conceito de cada um e quem são eles. Primeiro, indústria. Então, o que é indústria? Indústria é a atividade econômica que faz o processamento e a transformação de matérias-primas. Então, até aqui, nós temos aqui o conceito do que é indústria. Então, vamos marcar aqui. Então, indústria é uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que o objetivo maior é ter lucro. É ter lucro. O que ela faz? Ela faz o processamento, ela processa e transforma as matérias-primas. Um exemplo em cima desse conceito é, por exemplo, a transformação da matéria-prima, como, por exemplo, a madeira. A madeira vem da árvore, ela é extraída da árvore, caminhada para a indústria vai trabalhar, vai processar, vai transformar essa madeira em vários objetos, cadeira, mesas, guarda-roupa, uma infinidade de objetos para serem vendidos, comercializados. Então, continuando, compondo o setor secundário. Então, a indústria ela faz parte do setor secundário. Então, nós temos os 3 setores da economia: o setor primário, que é o extrativismo, é a extração de recursos. Eu tenho o setor secundário, que quem faz parte é a indústria, e o setor terciário, que é os serviços que nós vamos ver ainda nesta aula. Continuando. Existem diferentes tipos de indústrias e elas podem ser classificadas de acordo com os bens industrializados produzidos. Veja a seguir os tipos de indústrias. Então, nós vamos ter vários tipos de indústria de acordo com o que ela produz. Então, o primeiro tipo de indústria vai ser indústria de bens de produção, ou elas podem ter o nome de indústria de base. Então, ela pode receber qualquer um desses 2 nomes. Quem é essa indústria? É a indústria que representam as indústrias que processam ou transformam matérias-primas. Então, elas processam ou transformam matérias-primas de forma a abastecer outros tipos de indústrias, como as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Então, esse primeiro tipo de indústria, que é a indústria de bens de produção ou indústria de base, o que ela faz, o que ela fabrica, não vai para o consumidor, como, por exemplo, eu acabei de dar o exemplo da madeira. A madeira chega na indústria, ela vai ser processada, ela vai ser transformada em vários objetos, e esses objetos vão direto para o consumidor. No caso aqui, o que é produzido, elas vão para outras indústrias, que são as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. Então, aqui vamos ver um exemplo aqui de uma indústria siderúrgica, que é essa aqui da primeira foto.
A fotografia mostra uma siderúrgica na China. Esta indústria transforma o ferro, olha só a matéria-prima. A matéria-prima colocada como exemplo vai ser o ferro. Transforma o ferro em ligonetes. O que são ligonetes? São barras, chapas e demais produtos que serão usados em outros tipos de indústrias. Então, dentro da indústria de bens de produção de base, acontece esse processo. São produzidos algumas peças que vão servir para a produção de outros equipamentos, tá? Então, essas são as características do primeiro tipo de indústria. Vamos ver o segundo tipo de indústrias. Vão ser indústrias de bens intermediários. São as que fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos. Então, elas fazem isso, elas fabricam máquinas, elas fazem ferramentas, elas fazem equipamentos utilizados em outros ramos industriais, como na indústria automobilística, na agropecuária e na geração de energia. Então, essas são as características da indústria de bens intermediários. Então, uma indústria de bem intermediário, vamos colocar aqui exemplo, a automobilística, pode acontecer de, por exemplo, o que são a produção, a fabricação de automóveis. Um automóvel, um veículo, ele é formado por várias peças. Eu tenho pneu, eu tenho aro, eu tenho guidão, enfim, eu tenho um infinito número de peças que formam um carro. Então, cada peça dessa pode acontecer de cada peça vir de uma fábrica. Uma determinada fábrica fica responsável só pela fabricação do aro. Uma outra fica responsável pela fabricação do guidão. Então, pode acontecer. Então, cada indústria vai ser responsável por uma. E que na união dessas peças vai formar o automóvel, por exemplo. Então, aqui na foto nós temos um estaleiro destinado à construção de navios em Singapura. Então, esse é o segundo tipo. Vamos para o terceiro tipo. Indústrias de bens de consumo. Essa é a mais comum, é a que mais nós ouvir falar no nosso dia a dia. Elas transformam matérias-primas em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Podem ser classificadas em indústrias de bens duráveis, como, por exemplo, a automobilística, né? Por exemplo, o automóvel. Um automóvel, ele é para durar muito tempo, 30 anos, 20 anos, 30 anos, é a média de vida de um automóvel. Então, um automóvel, ele é classificado como um bem durável, quer dizer, eu compro e fico utilizando por um bom tempo. É diferente, por exemplo, quando eu consumo um alimento que, ao comprar, ele é consumido, ele dura pouco tempo, ele é consumido de imediato. Prosseguindo. E a de eletrônicos também está dentro dos bens duráveis, né? Geladeira, fogão, micro-ondas são bens que têm uma durabilidade, um tempo de vida bastante, que dura bastante tempo. E eu tenho o outro tipo de indústria, que é indústria de bens não duráveis, como as indústrias alimentícias e têxtil. Então, são as indústrias de alimentos, né? Quando eu compro arroz, feijão, café, isso tudo vai durar pouco tempo, né? Vai durar um dia, uma semana, 30 dias, depende muito da quantidade que você compra. Então, aqui na foto eu tenho uma fábrica de automóveis na Rússia. Esse tipo de indústria